muito antes de chegarem às Américas na condição escrava, escravizados, os africanos eram os criadores de um legado de civilização, de conhecimento. O ser humano, o Homo sapiens, ele se desenvolve na África, nasce na África e sai da África em diferentes momentos históricos ou pré-históricos para povoar o mundo. Então, nós todos somos descendentes de africanos. Que trouxeram conhecimento bastante importante na área da agricultura, da metalurgia, das técnicas de trabalho e mesmo durante o desenvolvimento da economia colonial, todas as transformações de trabalho foram protagonizadas, foram vividas, foram feitas por esses africanos. Ou seja, o negro no Brasil é o construtor do Brasil, não apenas. Existe aquela frase, né? Porque o negro foi os pés e as mãos do Brasil, né? Mas acontece que ele é a cabeça também. Ele é a cabeça porque ele traz conhecimento e ele desenvolve conhecimento tanto das técnicas de produção como também da cultura que sustenta aquilo que vai ser conhecida como a cultura brasileira. Chegou na Pedra do Sal, onde que ela morou um determinado tempo aqui na zona portuária, é que com as danças, junto com as tias baianas, tia Sadata, tia Mônica, tia Veriziana, tia Amélia também, é que eles promoviam as festas na Pedra do Sal, né, que é movida a comida, a dança e o ritmo. Então elas faziam todo tipo de dança ligada à religião ali na Pedra do Sal. Dá licença, dá licença aos donos da casa. Peço licença pra jogar aos donos da casa. Peço licença pra jogar. Era um momento que eles podiam, através do jongo, eles cochichavam também, sim, sobre fugas. Chegava perto do ouvido, cochichava, vão fugir tal noite, vão fazer tal isso, quero namorar, quero não sei o quê. Então era uma forma de comunicação. O jongo também, além da dança, é uma forma de comunicação. O jongo é uma manifestação onde, na época, antigamente, só os negros, os homens mais velhos, é que dançavam. A mulher não dançava jongo, criança também não. Por quê? Porque o jongo era uma dança de feiticeiros. Os pajés, médico, curandeiro, os xamãs da tribo se reuniam uma vez por semana ou uma vez a cada quinzena para trocar medicinas, trocar material de medicina. O candongueiro é um toque de marcação, da pisada. É o do mancador. Caxambu é do massa café. Chamado Mestre Darcy, começou a implantar, inovar o jongo. Ele botou, além das mulheres e das crianças, ele botou outros instrumentos. Claro, sofreu muita crítica, muitos jongueiros antigos reclamaram porque estavam quebrando a tradição do jongo, mas aí depois que o Mestre Darcy morreu, as pessoas passaram a usar as mulheres no jongo. Tanto é que hoje em dia
é até difícil você ver homem dançando jongo. Uma dança que foi criada para os homens, que era exclusivamente dos homens, hoje a maioria que dança são as mulheres. O maracatu, na verdade, ele surgiu de uma instituição criada pelo governo português, pelo Império Português, né? Chamada Instituição do Rei do Congo. O que era? Na verdade, quando começou a vir os primeiros escravos com a divisão das capitanias hereditárias, mais ou menos por 1500, os primeiros escravos começaram a chegar por volta de 1550, 1560. Ele criou uma instituição chamada Coroação do Rei do Congo. A partir de 1600 e pouco, mais ou menos meados do século, né, de 1600, foi se perdendo essa instituição. Mas ficou a festa que os negros faziam, os escravizados. E essa festa que deu origem ao que é o maracatu. O groove, o ritmo, a gente chama baque. Ele basicamente veio de dois ritmos do candomblé. O alujá, que é um ritmo para Xangô, e o batá, que é o ritmo para Oxum. Da forma que foi tocado na época, que veio com os escravos, a adaptação dele para o maracatu foi que criou os baques do maracatu. O ritmo que prevalece é um ritmo chamado marcação ou baque de Luanda, baque marcação ou baque de Luanda, que é o que dá a base, a pisada da dança, a marcação dos pés da dança. O martelo, por exemplo, já é um baque mais preenchido de notas, ele é um pouco mais rápido, ele dá a marcação dos giros. Então, as duas famílias rítmicas, na verdade, elas se cruzam e se descruzam ou vão paralelas. Obviamente que uma diferença de 400 anos numa linguagem oral não se tem como manter perfeitamente como se fazia antigamente. Mas o maracatu surgiu dessa instituição criada pela coroa portuguesa, chamada Coroação do Rei do Congo. Na realidade, a capoeira não tem a origem africana. A capoeira foi criada no Brasil. Foi tirada de uma dança que tinha na África, chamada dança de negolo, né, que acontecia num ritual chamado Ritual da Efundula. É a passagem feminina da adolescência para a puberdade, ou seja, a menina quando estava em época de casar, ela tinha um ritual onde os negros pretendentes delas, aqueles africanos pretendentes dela, iam disputar. Essa dança de negolo, na época da escravidão, como o negro só tinha como arma o vigor físico, pés, mão, braço, cabeça, ele não tinha arma, então ele só tinha um vigor físico. Ele trouxe essa dança de negolo para dentro das senzalas, foi treinado isso em forma de ritmos, por exemplo, eles usavam a música para treinar a luta. Por isso que a capoeira é chamada de mandinga, luta, disfarçada em dança. Da origem africana, tem que ter junto, não tem como separar a dança do tambor. A invocação do tambor é uma forma de reconectar com essa ancestralidade, porque para o pensamento africano, os nossos antepassados, eles fazem parte da nossa vida. Então, não existe tambor sem dança, não existe dança sem tambor, sem música, sem cantigas, né? A pedra do mar rolou, eu pisei na pedra. A pedra do mar rolou, o meu mundo tava todo
pastor do Santo Antônio direitor. Ajuda eu, Santo Antônio, ajuda eu. Ajuda eu, Santo Antônio. A dança afro, para mim, é o conceito de tudo na minha vida, daquilo que eu prezo para ser feliz. É uma dança que é criativa, que é profana, né, porque não está ligada exatamente a uma dança de terreiro, mas que traz essa carga forte de ancestralidade. Cada vez que a gente faz um gesto daquele, é lembrar que aquele gesto teve uma história, teve um caminho e tem uma conexão sagrada também ali. Para levar isso para a cena, para chamar de dança afro e de dança negra, que também já é uma outra designação, que sai um pouco, aí, que leva ainda mais para o contemporâneo, uma dança negra. O que esse corpo negro está levando para a cena hoje em dia? Que foi através do dançar, das rodas, que se desenvolveu toda a questão da unidade, né, onde eles se reuniam e eles, ao mesmo tempo que estavam dançando, estavam se preparando para as rebeliões, para as guerras, para as resistências. Então, não tem como a gente relegar a dança. A dança é de extrema importância em todos esses processos. Você começa a compreender essa importância da circularidade como representação de algo muito maior. Pra me defender, eu tenho algum em minha companhia. A dança para a África não é uma coisa só de você se divertir, mas é uma religação espiritual. Meu pai, na fé de Deus e da Virgem Maria. O giro é um giro de energia. Como é que esse corpo... Então tem personagens, tem arquétipos, tem energias, tem personagens. Tem horas que eu não estou fazendo orixá, mas eu estou fazendo um gesto que me remete a uma ação de cortar, ou me vem uma imagem. Mas existe um aspecto político também que a gente tem que cuidar, né? Porque são danças negras. E se a gente perde muito essa característica, se os negros perdem muito o protagonismo ali, se a gente se descaracteriza demais essa identidade negra ali dentro, algo está se perdendo, algo importante se perde. Nós hoje no Brasil pensamos eurocentradamente, então todos os elementos que têm relação com o nosso aprendizado, a semiótica dos nossos referenciais são eurocentrados. Então, quando a gente busca um pensar afrocentrado, colocando a África como nossa referência, e a gente descoloniza esse pensar, a gente se entende como ser humano holístico. Um ser humano integrado, ser, natureza, espiritualidade, religiosidade, conhecimento. Então o afrocentramento é de extrema importância para a construção e reconexão desses valores ancestrais que a gente tem, para a gente se reconhecer, né? Qual é a nossa origem, da onde a gente veio, né? Então a gente não tem, enquanto a gente não tiver reestabelecida essa memória, essa consciência histórica, a gente não vai progredir rumo à construção da igualdade. Querer logo